Hoje eu vou mostrar para vocês como é a rotina dos nossos alunos aqui, inseridos na prática de terapia intensiva e de emergência, onde os meninos estão 100% imersos aqui com o paciente grave e tem disponível aqui mais de 20 instrutores para dar para eles em tempo real o que está acontecendo com os nossos pacientes graves, as principais síndromes, principalmente o que muda desfecho em mortalidade, em condução de caso grave, em paciente grave, enfim, vamos acompanhar o dia aqui conosco e eu vou fazer questão de mostrar cada detalhe para vocês. E aqui fica, para a gente ter as simulações, né? Geralmente aqui a gente simula ventilação mecânica, toda essa parte do paciente instável, fica 2 blocos, tipo, geralmente roda o Fernando aqui, passando coisas de terapia intensiva, e a doutora Leia do outro lado. Então, a gente simula o que a gente puder simular aqui, meio que o que a gente sente. Quando tem alguma dor, do ponto de vista de, estou com muita dúvida em passagem de um CVC, não quero ir no paciente. Então vamos fazer aqui, vamos passar as técnicas aqui primeiro, vamos ver teoria, e depois a gente sobe e executa ali junto com o preceptor. Então geralmente essa é a ideia. E aqui do outro lado, aí tem aqui, ó, boneco de via aérea e central. O de acesso central. Aí a gente traz ultrassom, vocês passam poucos aqui também, é bem legal. Simula RCP, porque já tem tudo aqui, tá vendo? Porque aqui também, João, acontece os ACLS, acontecem aqui. Então, tipo, já fica tudo meio que montado. Então é um espaço que vocês podem, tipo, utilizar e tá aqui sempre. Deixa eu mostrar o TI. Aqui no hospital, não sei se vocês sabem, mas é o maior hospital em número de leitos do Centro-Oeste. Então, tipo assim, questão de leito, de paciente, de diversidade de coisas, é o que vocês vão ver. Tipo assim, de tudo. Então, essa UTI que a gente vai agora é a UTI 1. Ela foi a primeira UTI aqui do hospital. Então, ela é uma UTI dividida em salão, que a gente chama, que são os pacientes mais graves, enfim, mais instáveis, e a UTI de humanizado. Então, tem alguns leitos humanizados também. Eu tô apresentando o hospital para eles realmente conhecerem, saberem como que é a nossa rotina. E aí eu tava até comentando, tipo, do ponto de vista de o quanto você tem que ter, talvez, jogo de cintura, do ponto de vista, né, de UTI humanizada em relação às outras UTIs, tipo, porque o familiar tá aqui o tempo todo e tal. A gente acaba trabalhando algumas outras valências, né? Porque quando a gente está só na UTI salão, é você e o paciente. Então, você tem tempo, você tem discernimento e a sua única preocupação está no raciocínio clínico, no manejo do paciente aqui. Aqui, realmente, a gente tem que ter uma preocupação maior com o paciente estar estabilizando com o familiar dentro do leito. Você tem que ter sabedoria para conseguir raciocinar, tem que ter maturidade emocional para raciocinar e dar o suporte para o paciente sem que isso assuste o familiar. Direcionar o familiar e se ele pode, dependendo do procedimento, é tranquilo ele ficar dentro do leito ou se a gente pede que ele aguarde ali de fora e também manejar o familiar, porque ele acaba se tornando seu paciente também. Então, querendo ou não, requer uma maturidade emocional, um jogo de cintura, realmente. Que 10 leitos se tornam 20, né? Exato. E aqui é a UTI 2, que eu falei pra vocês. Tá vendo que já começa a distribuição dos pacientes? A distribuição dos pacientes aqui, e naquela portinha lá, que é onde eu vou mostrar pra vocês, é onde fica a UTI humanizada. Acabei de falar que é um dos nossos melhores preceptores, não falei? Não, isso aí é mentira. Como que funciona, como que são aqui as ideias daquilo de raciocínio clínico, prescrição, procedimento. Eles estão mostrando para ele como eles estão inseridos aqui da prática, enfim, todo dia. E o Guto é o nosso ouro aqui, do ponto de vista de todos os alunos chegam aqui, quase que 100% quer ficar com ele Só aqui. porque eu converso muito fiado, entendeu? E eu tava até falando para eles, o jogo de cintura que vocês precisam ter, tanto de ter uma UTI com leitos, de UTI humanizada ou não. Sim. De saber gerenciar. Porque passa muito mais só do simples de admitir, ali, estabilizar e dar alta. Muito mais o simplesmente temos uma família ali. A gente tem que também conseguir gerenciar do ponto de vista gestacional, de gerência. Uma das qualificações do intensivista é ser gestor. Então eu preciso entender como é que está a parte financeira, como é que está a parte gerencial, como é que está a parte de pessoas, fazer gestão de leitos. Então eu tenho que ter uma UTI sempre cheia, mas com uma baixa taxa de internação, uma baixa taxa de uso de recursos. Então é o nosso desafio. Ainda mais a gente está num ambiente privado. O que o nosso chefe quer? A UTI cheia. Sim. Se eu estivesse no público, o que o nosso chefe quer? A UTI vazia. UTI girando. Então, a UTI girando. Então, é também um desafio dentro desse Eu estava até falando para eles sobre o ponto de vista tipo, de gerenciar e tal.
Tem a ilha aqui, onde os profissionais ficam, e até comentei, falei, talvez a primeira atitude do seu plantão é trazer o paciente que está lá do fundo para cá, porque ele ficou instável. Sim. E às vezes isso na prática a gente não pega. Não pega, né? Tipo, às vezes eu não tenho noção de que aquele Aqui a gente paciente... fala que são os leitos, nossos leitos assim, mais... Os críticos ali, né? É. Geralmente no Safety Huddle que a gente passa de manhãzinha, os pacientes são Watcher, que são os que são indicados para o time, que são mais graves, a gente geralmente tende a trazer eles para cá. Perfeito. Ficam mais perto da gente, se intercorre já está mais próximo. A gente conseguir ali gerenciar ou Exato. estar mais de olho mesmo. Pessoal, acabei de deixar os alunos lá na UTI 1. Agora vai acontecer o nosso round multiprofissional aqui na UTI 5. E duas curiosidades aqui que eu quero trazer para vocês. Primeiro é o nosso aluno Felipe, que é um aluno da pós-graduação. Agora ele é R1 aqui do hospital, vou mostrar para vocês ele ali na prática. E o nosso aluno de hoje, que vai ser inserido aqui também, pegou o caso clínico, vai participar junto com a equipe, vai trazer o ponto de vista dele e ser direcionado e conduzido pela nossa preceptora Ana Beatriz. Vamos lá acompanhar? O leito 3, o paciente é o Guilherme, ele tem 16 anos e ele veio internado por um quadro com protocolo de sepse. Ele já tem histórico de infecção urinária de repetição, já tem uma atrofia renal que não tem diagnóstico etiológico e começou com sintomas urinários, febre, inapetência, queda do estado geral. Em exame externo, estava com leucocitose, PCR estourado, foi feito rastreio infeccioso, identificado uma infecção urinária. Aí, pontos interessantes do quadro dele, ele chegou pra gente por esse protocolo de sepse, a gente fez tomografia de tórax limpa, TC de abdômen com pielonefrite bilateral. É um paciente que não fez uso de antibiótico nos últimos 3 meses. O último antibiótico dele tinha sido em março do ano passado. Nesse contexto, qual antibiótico você entraria para ele? Eu entraria com para cobrir gram-negativo anaeróbio, ceftriaxona e metronidazol. Perfeito. O metronidazol, ele entra mais quando a gente vai pensar em anaeróbio de microbiota intestinal. Então, o caso dele, como veio uma pielonefrite, eu tenho que pensar em uma infecção urinária alta. Então, tem que ser um antibiótico que vai cobrir bem gram-negativo, porque o foco urinário tem predomínio de gram-negativo e que penetre parênquima. Então, uma droga que é bem utilizada e bem validada é o ciprofloxacino, que é uma quinolona que pega parênquima. E aí, o que a gente tem que estar atento? Que aqueles antibióticos pensando em infecção urinária, que são mais recorrentes na nossa mente, o Mamox com clavulanar, o Bactrim, o nitrofurantoína, que é bem utilizado, não vai ter penetração de parênquima, então a gente não tem uma boa cobertura ali. E ele tinha sido começado com levofloxacino, que é uma quinolona respiratória, então já não tem tanta penetração em foco urinário. A gente começou com esse tratamento, PCR evoluiu em queda, melhora clínica e laboratorial, já está indo de alta. E sempre acompanhar a cultura, ele tem uma cultura externa que o pai está com protocolo para poder acompanhar. A gente coletou EAS aqui, mas muito provavelmente a nossa urocultura vai vir negativa. Por quê? A gente conseguiu coletar o EAS e já tinha entrado antibiótico. Então pode dar um falso negativo por conta disso. Então ele já desceu e vai seguir o antibiótico lá embaixo. Para o leito 4, a gente vai ter a nossa paciente de 64 anos. Então eu vou passar a historinha, vocês me passam o que avaliou do exame físico para a gente definir a conduta. Ela é uma paciente oncológica, tem uma neoplasia de um carcinoma endotelial de endométrio, que foi diagnosticado, iniciado quimioterapia e com bom controle oncológico até então. Ela fez ciclo de quimioterapia, o último tinha sido em setembro do ano passado, e estava fazendo só manutenção com imunoterapia. Ela abriu um quadro recente de uma gastroenterite, que foi tratado com um oncologista com ciprofloxacino. Estava tendo piora clínica até então atribuída ao quadro diarreico, com essa inapetência, com essa piora do estado geral. Mas estava mantido esse quadro com queixa de distensão abdominal importante, uma dispneia associada a essa distensão abdominal e veio para avaliação. Nessa avaliação foi identificado 2 pontos importantes. O primeiro, na tomografia de abdômen, com uma massa que compromete a região anexial, ovário e pelve. Então ela teve uma nova progressão de doença. A gente tinha entendido que a doença estava controlada e ela progrediu. Lateral. Junto a isso, ela fez uma insuficiência renal aguda. Então ela está com uma creatinina hoje de 3,48.
A gente tem vários fatores para essa insuficiência renal aguda. A gente tem um contexto pré-renal por conta da hipovolemia. A gente pode pensar em uma causa obstrutiva pela massa. A gente pode pensar em outro fator também, que foi o que vocês estavam examinando agora, em uma síndrome compartimental, porque ela está com uma distensão abdominal bem importante, o que gera um hipofluxo ali, gerando uma insuficiência renal secundária. A gente pensou também, porque ela tem uma ascite moderada, ela tem uma má distribuição, uma perda para terceiro espaço, edema de membros inferiores, no ultrassom, acho que vocês ainda não passaram a janela pulmonar, né? Só abdominal. Mas ontem a gente conseguiu ver congestão, um pouco de derrame pleural. Tinha edema. Então, ela já teve alguma resposta com o tratamento que a gente colocou. Então, isso, ela pode estar mobilizando o volume para terceiro espaço, consequentemente ficando mal distribuída, com uma perda relativa de volume no intravascular, gerando uma redução de perfusão renal com uma insuficiência renal associada a isso. Então, ela tem vários mecanismos para essa insuficiência renal. E aí a gente precisa tentar identificar para a gente saber como que a gente vai manejar isso. E junto a isso a gente tem que descartar um processo infeccioso. Então ontem a gente fez rastreio infeccioso para ela com coleta de cultura, coleta de AS. Ela tinha um relato de disúria inicialmente, mas que já tinha melhorado. Ela tá metástase pulmonar relatada. Tem. Na tomografia de tórax foi evidenciado essa metapulmonar que não tinha diagnóstico antes. Então ela foi avaliada pela equipe da cirurgia, que tem uma programação de laparoscopia para fazer uma biópsia ou tentar uma ressecção desse tumor. E junto a isso a gente vai manejando essa parte clínica para avaliar a estabilização. O que vocês avaliaram do exame físico dela? A gente, na verdade, chegou a fazer só ultrassom. Só ultrassom? E aí os membros inferiores. O exame físico eu fiz para você. E aí, Felipe? Então, ela tinha diminuição de volume vesicular, terço médio do pulmão esquerdo. Pequena diminuição, mas melhora em relação à escuta de ontem. Isso no ultrassom. E aí, o que vocês viram no ultrassom? Muito aumento de alça também pela compressão, então o que torna dificultoso a gente fazer essa paracentese ali. Perfeito. Uma conclusão que a gente chegou também é que qual era a disfunção que essa ascite estava causando? Tinha alguma disfunção ativa? Não. Um padrão de dispneia, compressão diafragmática, com desconforto respiratório? Não. Então a gente entende que ela está num ambiente controlado, numa UTI, que às vezes menos é mais. Invadir essa paciente traz consigo todo o risco do procedimento. E foi uma hipótese que a gente pensou ontem na primeira avaliação dela. O fígado dela não tem comprometimento também, tá? Então, o que a gente pensou inicialmente ontem era justamente avaliar essa volemia no ultrassom. A gente viu um padrão de congestão com uma ascite significativa e não, a gente tem uma dificuldade ali na avaliação da cava por conta da distensão abdominal, mas a gente ainda conseguiu pegar um pouquinho ali da cava, que ela estava com uma distensão não muito significativa, mas não tinha uma variabilidade importante com a INS e expiração. Então a gente entendeu que o perfil dela estaria mais para uma hipervolemia do que hipovolemia. Então a gente deixou com diurético para ela. De atualizações de ontem para hoje, no balanço ela teve uma resposta significativa, ela estava com uma diurese de 900, mas um ponto que a gente sempre tem que ficar atento é quando o paciente não está sondado, porque a gente não consegue confiar 100% no balanço. É uma paciente que estava indo ao banheiro desprezar a urina, então não tem como a gente saber especificamente. Por isso a gente solicitou a sonda vesical de demora para conseguir ter um controle certo desse balanço. Uma questão que a gente tem que ficar atento também é em gasometria, para a gente ver se ela não está fazendo nenhum distúrbio hidroeletrolítico por conta dessa disfunção renal. Ela não está fazendo acidose, mas ela começou a consumir um pouco mais bicarbonato e negativar base excess. Então isso está relacionado a uma disfunção renal, mas não é algo que a gente precise corrigir nesse momento. A gente tem que ficar atento à hipercalemia por conta da disfunção renal. O potássio dela está de 3,29, então está estável. Ela está com cálcio mais baixo, a gente fez a correção do cálcio e veio com EAS com uma leucocitura de 39.000 e esterase positiva, mas foi um EAS coletado sem ser de primeira urina.
Então, como ela não está sintomática, por hora a gente manteve sem antibiótico, mas a gente segue em vigilância aqui. Depois a gente vai avaliar para passar o ultrassom cardíaco, mas ontem a gente já fez, né, Felipe? Então, pessoal, nós estamos aqui com o nosso aluno da 4ª turma, o Silas, é a 10ª vez que ele está aqui conosco. E puxei ele um pouquinho aqui, que ele está hoje na sala de emergência ali, para a gente passar para os nossos alunos aqui. Silas, qual foi, desses 10 dias que você esteve com a gente aqui, qual foi o seu maior aprendizado com a gente do Plantão Flexível? O maior aprendizado eu acho que tem sido, além do raciocínio clínico, né, raciocínio mais rápido que a gente tem, né, durante os rounds e tudo que a gente acompanha ali nas salas de UTIs, é o hands-on, né, que seria os procedimentos, né, já intubação, a gente, né, eu mesmo estou tendo um aprendizado maior na questão de intubação, mais segurança, os acessos, né, acesso venoso central, enfim, e diversos outros procedimentos, né, paracentese também. Por exemplo, acesso venoso central, eu cheguei aqui com insegurança, né, precisava pegar na mão para poder fazer, hoje eu já consigo realizar assim de forma automática e sem nenhuma ajuda, digamos assim, né, mas tudo bem supervisionado. Ótimo. E o Silas até comentou sobre ali o procedimento e tal. O que você acha do ponto de vista, porque hoje o Plantão Flexível, assim, a nossa meta é vocês estarem aqui e a gente passar o tripé de raciocínio clínico, prescrição, procedimento. Quando a gente fala tanto de raciocínio clínico ali, que vocês ficam muito imersos, né, ali com os preceptores e tal, o que mudou assim para você, tendo esse contato aqui com a gente, em relação a raciocínio clínico e prescrição? Porque às vezes a gente vem aqui, nossa, o procedimento, como você falou, nossa, teve que pegar na minha mão e tal, mas a gente sabe que é um caminho, é uma construção. Eu preciso saber como dedicar ou estar ali. O que mudou para você? Eu acho que o diferencial são os pacientes beira-leito, né? São os pacientes reais, né? A gente às vezes estuda muito a teoria e falta isso de ver os pacientes reais. Eu acho que isso é o diferencial. A gente pega o caso clínico, passa o round e logo o paciente já está ali, beira-leito. Né? A gente pode fazer exame físico, pode fazer o que for necessário. Eu acho que isso Perfeito. Consegue sintetizar ali o que a gente... Consegue sintetizar, né? E uma observação muito grande também é sobre a ventilação mecânica, né? Que é a área que você domina. É algo que, assim, que eu tinha muita dificuldade, agora já está clareando muito, porque é exatamente isso, é a prática, né? A teoria a gente não tem... é tanto um bicho de 7 cabeças, não talvez. Não é tanto um bicho de 7 cabeças, são vários parâmetros, várias funções ali que a gente tem que saber, mas no dia a dia a gente começa a ficar mais sistematizado, começa a ficar mais talvez, sistematizado, né? E mais claro. Perfeito. E em relação, só para a gente finalizar, eu sei que você tem que voltar ali, hoje a gente tem tanto a Leia, né, quanto o Dr. Fernando também, doutora Leia e Dr. Fernando conosco, como a emergencista, o intensivista ali, como horizontal. O que você acha que mudou também do ponto de vista de ter, além dos nossos preceptores práticos, esses preceptores horizontais disponíveis para vocês lá no centro de simulações? Total diferença, principalmente no centro de simulações, que é o momento que a gente tem para tirar as dúvidas, que às vezes a gente está ali na UTI, né? Naquela correria, né? E junto com os residentes ali também, que, né, tá todo tempo nessa constância aí de pacientes, e falta às vezes tirar uma dúvida. A Leia, o Dr. Fernando, eles são esse suporte, né, extra, que faz total diferença, que é um momento que a gente está mais relaxado, que a gente consegue ali conversar, tem eles tirar todas as dúvidas, ali, tem eles disponíveis, né, e isso faz total diferença. Que bom. Espero te encontrar aqui mais e mais vezes. Com certeza. Obrigada. Pessoal, agora nós estamos com mais 2 alunos aqui. Os meninos acabaram de sair de um round e eu vou aproveitar aqui que os 2 saíram do round para perguntar para vocês. Vamos conversar pelo Walter primeiro. O que mudou do ponto de vista de experiência profissional para você, a vivência nos plantões flexíveis opcionais, principalmente do ponto de vista de raciocínio clínico? Do ponto de vista do raciocínio clínico, eu acredito que a vivência ela torna a gente mais criterioso. Criterioso no sentido de entender melhor o paciente, as justificativas, principalmente quando a gente vai debater prescrição médica, é a gente entender as justificativas fisiológicas do paciente, mas entender também as justificativas situacionais, né? O ambiente que esse paciente está inserido, qual é o tipo de suporte que esse paciente necessita, se a gente vai mandar esse paciente para casa, qual é o tipo de suporte que ele precisa para dentro de casa. Uma prescrição, né? É muito importante
O fato da gente ter a liberdade de entrar no leito, avaliar o paciente, participar do round como se fosse alguém de dentro da equipe, também dá essa autonomia para a gente estimular ali o raciocínio clínico de fato, né? Em conduta, pensar em possíveis outras hipóteses diagnósticas. Perfeito. Isso aí engrandece a gente enquanto buscando, aí eu no meu caso que ainda estou no internato, não sou formado ainda, isso corrobora ali Agrega com a valor, né? Chego para o internato com uma capacidade maior de discussão de caso clínico. Quando eu vou falar com os preceptores, a menção da observação, da forma de olhar para o paciente é diferente, e aí a gente consegue tocar em pontos que às vezes são mais sensíveis, mais obscuros dentro do raciocínio clínico. Isso aí é muito engrandecedor. E você, Ítala, do ponto de vista de hoje vocês estavam inseridos aqui numa UTI que é 100% humanizada, né? A gente costuma dizer que também é um outro desafio. Sim. Então, eu queria saber de você, assim, com o que o Walter disse mesmo, do ponto de vista de raciocínio clínico e até isso de lidar com o familiar e tudo, o que agregou para você estar aqui? Então, antes disso, eu quero até dizer uma coisa que é muito importante, que faz muita diferença para nós. Assim que eu me formei, antes ainda de eu pegar meu CRM, eu passei 5 dias aqui. Isso fez toda a diferença para quem foi a Ítala que saiu da faculdade e a Ítala que entrou no primeiro plantão. Veio, né? Eu peguei meu primeiro plantão de sala vermelha. Perfeito. Porque eu tava confortável para isso. E aqui a gente consegue tirar o paciente de uma página de livro que é muito diferente. E muito engessada, talvez. Exatamente, e enxergá-lo de diversos pontos de vista. 360 ali. Exatamente. Quando você está estudando uma patologia, você está diretamente tratando só aquela. Agora, quando você traz para a realidade, onde você tem um paciente que tem múltiplas comorbidades, que você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo aqui, porque vai mexer aqui, e entender que ele não deixa de ser alguém que precisa ser analisado como um todo e além do paciente, aprender a manejar a família também. Que eu acho que é Então, bem desafiador, né? Principalmente para vocês. A gente é assim. muito atraído para cá por conta de procedimentos, mas quando a gente chega aqui, a gente entende que procedimento é 5% dos 100% tudo que a gente tem, né? Consegue evoluir participando disso aqui no dia a dia. Fora a equipe profissional que acompanha a gente, que é isso. E até aproveitando o que você falou, que eu queria, assim, sobre os preceptores e tudo, queria até ver a opinião de vocês em relação a isso. Quando vocês estão inseridos aqui na prática com a gente, qual é a opinião de vocês em relação aos preceptores que hoje a gente tem? A Leia, né, a doutora Leia, que é emergencista, fica ali como horizontal de vocês também. E o doutor Fernando, que está inserido com a gente como intensivista. Vocês acham que esse cuidado, digamos assim, essa atenção que vocês têm com os preceptores, ter o preceptor ali disponível, o que na formação de vocês isso faz diferença? A gente se sente confortável para tirar dúvidas sem receio, né? Aquela história de que não existe pergunta idiota. Existe idiota que não pergunta, né? Exato. Então a gente fica muito satisfeito. E uma coisa que eu acho que é muito engrandecedora para a gente aqui também é não só o contato com os preceptores, mas também o contato com os residentes. Porque os residentes eles também estão no processo de ensino-aprendizagem e eles já perceberam, olha, quando eu for aprender isso aqui, eu sei que o difícil tá ali. O pulo do gato para aprender isso tá aqui porque eu já bati cabeça com isso semana passada. Então a gente consegue ter o suporte tanto de quem ensina e tanto de quem está aprendendo, mas já aprendeu mais que a gente. Perfeito. Isso é muito bacana. Perfeito. Gente, muito obrigada. Eu fico até muito feliz de ouvir realmente o relato de vocês. Espero que a gente consiga contribuir cada vez mais realmente assim, para a formação médica de vocês, para a formação como pessoa também, que eu acho que principalmente quando a gente vem para unidades como essa que é humanizada, a gente sai um pouquinho daquele engessado de vir aqui e só executar. Eu acho que essa é a ideia também, que como até o Dr. Rodrigo fala bastante, é o amor de alguém que está ali e é isso que a gente também quer agregar para vocês. Então, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada de verdade e a gente espera vocês mais e mais vezes aqui para a gente crescer juntos. Então, pessoal, as perguntas que nós vimos aqui são apenas parte do que os nossos alunos acompanham aqui na prática e a gente, como Liberdade Médica, a gente entende que estar aqui inseridos na prática com um paciente grave, com inúmeras situações que nós podemos oferecer para vocês, é o que de fato faz diferença na qualidade da formação de um médico. Então eu espero você no nosso próximo plantão aqui. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fale com um gesto
que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos, comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei um link descrito aqui, um link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.